Hoje veremos como criar um projeto básico utilizando o Entity+. Lembrando que todo projeto ele é baseado na estrutura de um banco de dados. O Entity, como visto anteriormente, ele faz a leitura e análise desse banco de dados e gera seu framework personalizado. Você depois vai interferir criando outros mecanismos, consultas, etc. Ele vai enriquecendo o seu framework básico que ele cria, você depois enriquece com mais recursos, que é a próxima etapa que nós veremos. Mas hoje vamos ver como criar um projeto básico. Então, primeiramente, acessando a aplicação devidamente registrada, uma telazinha splash screen, clique em iniciar. Nós temos a tela inicial. Nessa tela inicial você tem várias opções. Você pode criar um novo projeto, você pode abrir um projeto existente e tem opções adicionais, que é visualizar ajuda, que também pode ser chamada por pressionar F1, as videoaulas que você assiste dentro do ambiente do próprio ente, excelente recurso de treinamento, um fórum que vai levar você direto ao site, na área de fórum, para postar dúvidas, e nossa homepage principal, caso você queira baixar algum arquivo adicional ou baixar uma versão mais atual do Entity. Vamos criar então um novo projeto. Bem, quando você cria um novo projeto, é obrigatório que você forneça o servidor e os dados de login. Tá? Primeira vez que você acessar, você vai vir tudo em branco, que já está mostrando informação, porque outros projetos já foram criados aqui. Mas basicamente você informa o nome ou IP do servidor, ou então procura mais servidores, ele vai tentar encontrar os servidores SQL disponíveis na sua rede. No nosso caso aqui, é um servidor SQL local, meu usuário SA, e preenchi minha senha. É bom lembrar a senha para as próximas vezes você não ter que fornecer isso tudo novamente, e clique em conectar. Ele vai listar para você todos os bancos de dados disponíveis nesse servidor. No nosso caso, o banco que usaremos em todos os nossos exemplos é o Northwind da Microsoft. Você clica em OK. O Entity imediatamente analisa a estrutura desse banco, os diversos objetos, tabelas, views, storage procedures, constraints, índices, vários objetos que são necessários para ele fazer uma montagem inteligente do seu framework. Então, nesse momento, ele já está estruturando da melhor forma possível as classes que você vai utilizar dentro do seu framework. Então, ele já está fabricando, vamos dizer assim, internamente a estrutura do seu projeto Entity. Se seu banco de dados possuir muitas tabelas, esse processo pode levar um bom tempo, 2 minutos talvez, para fazer a análise do seu banco de dados e montar o projeto. Aqui não vai demorar muito, com um banco pequeno. Aí você é apresentado a estrutura básica do seu projeto. Nessa tela, você vai ter informações que vão deixar você a par da estrutura do seu banco de dados. Né? Você tem a possibilidade, você visualiza as suas tabelas e views, né? Eu tenho as views aqui com a lupa, tenho as tabelas já um pouquinho diferentes. Tá? Se a gente expandir aqui, eu tenho algumas informações adicionais, como a data de criação da tabela, a data da alteração dessa tabela, o esquema dela e a quantidade de registros que ela possui. Voltando aqui para a forma original. Ok, aqui você já pode fazer uma análise prévia do seu projeto. Né? Você já visualiza os campos, identificando as suas chaves primárias. Nesse caso aqui temos uma chave primária de alto incremento. Discutiremos o alto incremento em detalhes mais à frente. Temos as views, certo? E uma vez carregado o seu projeto na memória, como for feito agora, é necessário que você faça o salvamento dele. Caso você saia aqui, você vai perder o que foi feito. Então vamos salvar. Ele direciona você por padrão para a pasta dos meus documentos, projetos Entity. O nome do projeto por padrão é o nome do banco de dados, você pode alterar. Clique em salvar. Ele vai salvar o arquivo básico do projeto.
que é um arquivo de extensão EPRJ, que é Entity Project. Tá? Para cada tabelinha dessa, ele também vai criar arquivos específicos para cada tabela, arquivos de tabela. Vamos colocar salvar. Verificou aqui que todas ficaram azulzinhas agora, quer dizer, nosso projeto está salvo. Gente, nesse momento, o nosso framework já pode ser produzido. O ente já tem algumas informações que vai permitir, nesse momento agora, se publicado, gerar um projeto, um framework básico para você. Como falado anteriormente, você pode enriquecer esse framework com diversos recursos. A gente vai ver cada um deles em outras ocasiões, como adicionar consultas especiais, como habilitar auditoria, criando classes de auditoria dentro do seu framework, como implementar segurança de acesso às informações, criando classes específicas para isso, e uma série de outros recursos que nós temos aqui. Se você for na aba Código, a gente já tem condições de visualizar como o nosso projeto vai estar estruturado, nosso framework. A gente tem a aba Preview, ou melhor, a gente tem a aba Código e tem o comando Preview. Como já falei anteriormente, é suportado o Visual Basic, independente de você utilizar a classe no final num projeto C#, essa linguagem aqui é a linguagem que vai ser escrita, a biblioteca de classe que você vai utilizar. Então, se você usa C# ou VB, isso é indiferente, mesmo porque ele só vai gerar em VB aqui o código da nossa biblioteca. Clicando em Preview, ele já monta a estrutura básica desta tabela que está no momento selecionada. Então, essa é a estrutura de classe, com vários métodos que a gente pode verificar aqui. A estrutura completa você pode visualizar por essa combo. Eu tenho, como foi a tabela Order Details, eu vou ter uma classe chamada CLSTB, que significa classe de tabela, e o nome da tabela Order Details. Logo abaixo, a gente vai poder observar os campos foram transformados em propriedades, é o que justamente a gente chama de mapeamento. Os campos foram mapeados em propriedades. Então, se a gente for aqui, por exemplo, em Quantity, a propriedade no caso SeQuantity, você vai ver a estrutura dela, no int 16. Dependendo de cada tipo, no SQL ele faz uma transformação correspondente no Visual Studio. Quando você quer consultar um registro de uma tabela, quando você está referindo a um registro de uma tabela, você vai instanciar objetos dessa classe. Caso você queira instanciar um conjunto de registros, você vai instanciar um objeto dessa collection. Essa collection aqui, a gente vê agora que no momento o nome dela é ColTB, ou seja, coleção de tabela. A anterior foi CLSTB. A ColTB, na verdade, é uma collection de CLSTB. Então, quando eu quero instanciar um grupo de registros através de um determinado critério de consulta, eu vou fazer isso através de uma collection. Também vou dispor de classes, vamos dispor de propriedades, métodos e eventos. Tanto nas classes de registro quanto na coleção de registro, esses eventos podem ser manipulados no nosso código, no nosso projeto final. Bem, pessoal, vamos fazer, nesse momento a gente pode fazer a compilação e já ter nossas bibliotecas geradas e já pode utilizar dentro do nosso projeto final no Visual Studio. Para fazer isso, nós temos o botão Publicar Projeto, ou você pode também pressionar Ctrl B. Essa é a tela de publicação do projeto. Para gerar, obrigatoriamente, você tem que ter gerar código.net. Isso aqui vai indicar o quê? Que ele vai escrever no seu disco, no seu HD, todo o projeto no Visual Studio. Você fornece o nome da biblioteca gerada, no caso vai chamar Northwind Lib, que é a biblioteca principal. Você escolhe o formato que vai ser gerado, a gente tem, pelo menos nessa versão 2008 e 2010, é indiferente, porque mesmo que você compile em 2008 e seu projeto seja no Visual Studio 2012, não vai ter problema nenhum. A diferença, a única implicação é como o ente vai escrever essa biblioteca de classes. A linguagem padrão Visual Basic, tá?
suportada inclusive, como eu já falei, em projetos em C Sharp. Net Framework, o padrão vem um dos mais atuais, vem o 4 no caso, você pode selecionar essas opções. Isso vai depender da versão também que você vai utilizar no seu projeto final lá no Visual Studio. Então coloque versões compatíveis. Você também deve informar o formato de data, que já vem aqui selecionado o padrão que é o brasileiro. Uma vez compilado o projeto, você tem a opção também de dentro da sua biblioteca de classe gerada, manter armazenada a string de conexão no seu banco de dados. Isso é um recurso que é bom em algumas situações e ruins em outras. É bom por quê? Caso eu inclua isso aqui, eu vou fornecer uma chave de criptografia para que ele possa fazer a criptografia dessa string de conexão e salvar dentro da minha DLL. É bom porque quando eu instanciar objetos do meu framework, eu não vou precisar, quando instanciar ou quando chamar o método de persistência, etc., eu não vou precisar passar por parâmetro a string de conexão, porque ela já está incluída. Por outro lado, isso é ruim, porque caso eu mude a string de conexão no banco de dados, eu vou ter que entrar no Entity novamente e vou ter que recompilar meu projeto, minha classe, meu framework, ok? Então fica a seu critério. Vamos selecionar aqui, tirar a seleção dele. Aqui é o caminho onde vai ser salvo o seu projeto, sua biblioteca de classe. Ele vai ser compilado após gerado. Se algum motivo você quiser só gerar por algum motivo, você queira isso, você desmarca, ele não vai compilar, só gerar. Mas como a gente quer o produto final pronto agora, compilar. História de procedures vão ser produzidas. Caso essa opção gerar história de procedures esteja selecionada, significa dizer o quê? Ele vai salvar no disco arquivos com a extensão .sql para cada conjunto de história de procedures da sua tabela. Se isso for interessante, você deixa marcado. Compilar história de procedures, isso é obrigatório no momento que você quer realmente gerar suas classes. Porque ele vai acessar o SQL e vai escrever dentro do SQL e compilar as histórias de procedures. Isso é muito tranquilo, uma vez que o Entity não vai interferir nas suas histórias de procedures pré-existentes. Ele apenas vai criar suas próprias histórias de procedures. Tá? Feito isso, vamos clicar em OK. Ele vai verificar a integridade com relação ao banco de dados, ou seja, saber se seu projeto está de acordo com o seu banco de dados, se ele está realmente atualizado. Caso não esteja, ele iria lhe avisar e dizer quais tabelas não estariam atualizadas e você autorizaria uma sincronização dessas informações. Tá? Compilou as histórias de procedures, escreveu o projeto no Visual Studio, compilou e gerou essas duas bibliotecas. A primeira aqui, Northwind Lib, foi o nome do nosso projeto. Esse é o nosso framework principal. Aqui está toda a inteligência de acesso às minhas tabelas e meus outros objetos de banco de dados. Através de classes bem elaboradas, classes que você instancia com muita facilidade e ricas em recursos. A outra DLL é o que a gente chama de Core, na verdade é a nossa DAO, nossa Data Access Layer, ela que permite que esta DLL se comunique com o banco de dados. Então aqui você vai encontrar inteligência de acesso ao banco de dados. Uma vez geradas essas duas bibliotecas, essas duas DLL, você deve referenciá-las no seu projeto do Visual Studio. Esse arquivo. E agora o que fazer? Dar instruções básicas da primeira vez que você utiliza, o que aconteceu, como utilizar, etc. É interessante que você, pelo menos nas primeiras vezes, dê uma olhada nesse arquivo. Bem, gente, por hoje é só. A gente se encontra na próxima aula.